Mas ninguém tinha me apresentado esse Jesus que se importa com as minhas emoções. Tudo isso que eu estou te falando era a Naira espiritual, apaixonada por Cristo, dedicada, mergulhada. Mas eu continuava com os meus traumas, eu continuava com as minhas dificuldades, eu continuava tímida, eu continuava isolada e eu continuava com coisas que eu não tinha superado, eu só tinha colocado embaixo do tapete. E quando você põe embaixo do tapete, mais dia menos dia você tropeça. Sim. Então foi aí que eu tropecei. O suicídio da minha irmã foi a gota d'água de uma série de coisas que eu tinha que lidar e não estava lidando. E foi quando eu entrei num buraco negro, né? A depressão, eu digo que é um buraco negro que, como que pode uma pessoa tão apaixonada por Cristo como eu era, não conseguia enxergar mais a luz? Eu continuava apaixonada. Eu continuava amando Deus. Continuava lendo a palavra, declarando tudo. Como que você acha que... Então, ler a palavra, eu não estou falando de uma depressão simples. Sim. Eu estou falando de uma depressão profunda. Eu fui parar aos meus 41 quilos. Eu não conseguia mais comer, nem me hidratar e nem levantar da cama. Eu não estou falando de uma depressão normal. Nesse nível de depressão, a tua mente não funciona direito. Sim. Eu conseguia falar com Deus, eram coisas monossilábicas. Me socorre, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero te servir. Eu conseguia pedir socorro, mas eu não conseguia nem fazer frases. Sim. Eu não conseguia ler a palavra. Eu tinha a Bíblia do meu lado, mas eu tentava ler, mas eu não conseguia entender. Esse nível de depressão, Karina, você não consegue ler 2 frases, embaralha tudo na tua mente. E olha que eu sempre fui ávida leitora, e eu não conseguia entender como sair daquele buraco. Eu só pedia socorro, e foi quando Deus enviou literalmente o socorro, né? Eu digo que o maior erro das pessoas é ter medo de pedir socorro, é ter medo de que as pessoas pensem de que ela perdeu a fé porque ela está mal emocionalmente. Sim. E eu falei assim, o dia que eu descobrir como sair desse buraco, eu vou ensinar as pessoas de que quem está com depressão ama Deus, quem tem ansiedade ama Deus, só não sabe como sair dessa situação, mas ama Deus. E eu vou ensinar essas pessoas. E Deus mandou de uma forma tremenda. Minha mãe, quando ela me viu, ela entrou em choque. Minha mãe morava, eu sou de São Paulo. Sim. Minha mãe morava aqui e eu estava morando em Recife. Sim. E minha mãe ficou sem me ver 6 meses. Quando ela me viu, ela só chorava, porque eu era cadavérica. Esse período depois do falecimento da sua irmã, levou 6 meses? Foi logo em seguida a questão da depressão? Foi logo em seguida. E o tempo que você ficou distante também da sua Foi, mãe, ficou sozinha, se isolou? Eu não tinha força nem para sair, para ver minha mãe, para socorrer minha mãe, eu não tinha força. E minha mãe achou estranho. Então minha mãe falou, eu tô indo, você... E ela sabia da minha ligação com a minha irmã, minha mãe logo sentiu que algo não estava bem. Quando ela me viu naquele estado, ela não sabia como me ajudar, mas ela fez da melhor forma. Ela foi para uma reunião de orações em São Paulo aqui, e ela só chorava, e uma pessoa perguntou para ela por que ela chorava tanto, se ela podia ajudar. A minha filha está morrendo, eu perdi uma filha e estou perdendo outra. Então ela falou assim, aonde sua filha mora? Em Recife. Eu falei, puxa, eu cheguei agora de Recife, tem um pastor maravilhoso lá, dá o telefone para tua filha telefonar. Eu não tive força para telefonar, nem isso. Aí quando minha mãe percebeu que eu não telefonei, minha mãe telefonou. E esse pastor que já é falecido também, pastor Elias, ele foi até a minha casa e ele liberou uma palavra, ele falou, filha, ele foi com uma psiquiatra. E essa psiquiatra, a doutora Graça, ela era do Ministério da Valnice Milhomes. E ela falou assim, olha, como psiquiatra eu tinha que te internar agora, pelo teu estado físico, emocional. Mas Deus está falando que você vai ser usada e vai ser miraculoso. No teu caso vai ser algo de milagre. A igreja está jejuando 7 dias por você. No 7º dia você vai estar de pé e lá na igreja. Eu falei, gente, é meu sonho. Eu quero viver, eu não quero morrer, eu quero viver. E ela falou assim, você vai viver, em 7 dias você vai levantar dessa cama.
E eu, assim, eu não sabia como, Karina. Sim, eu lutando, não estava conseguindo. Como é que em 7 dias, 6 meses eu não consegui? Aí, mas eu tinha agora uma igreja orando por mim. Agora eu tinha um pastor que ia lá em casa. Eu tinha a Graça, a doutora Graça, ela ia e lia para mim. Ela lia a Bíblia, eu não estava conseguindo ler, ela lia para mim. Então, e ela falava assim, põe post-it na janela, pensa, o que você achava bonito aqui em Recife? Eu falei, o mar. Então, põe, escreve e louva a Deus pelo mar. Escreve no post-it, vai lá e lê. Você não consegue pensar, mas você lê. Então, eu fiz tudo que me falaram. E quando foi no 5º dia, eu tive um sonho. E no sonho, eu via uma pessoa passando, você não tem noção, as coisas assim comigo são muito sobrenaturais, né? Eu via uma pessoa entrando na minha casa e levando uma planta e que não tinha que levar. E eu reconheci que era a pessoa que estava trabalhando na minha casa. E eu contratei, sem saber, uma mãe de santo, porque eu já não enxergava mais nada. Eu não tinha mais discernimento. E ela estava levando um monte de coisa para minha casa. Eu não ia mais no tanque, meu tanque estava cheio de vela. Tem noção? Nossa! Então, enquanto você estava acamada assim, ela começou a levar as coisas. Levar. E aí o pastor falou assim, quando eu contei o sonho, porque Deus sempre falou muito comigo em sonho. Quando eu contei o sonho, o pastor falou assim, nós vamos agora tirar tudo isso da tua casa. Fez uma limpeza. Você vai abençoar essa pessoa, ora por ela, abençoa, dispensa, mas abençoa com bênção, paga 3 salários de bênção para ela. E agora vai começar a sua trajetória de você sair disso. Foram 2 coisas juntas, o espiritual e emocional, né? E quando foi no 6º dia, eu acordei cantando. Assim, eu não vi que eu fui pro banho, imagina, eu tinha que ir me arrastando pro banho. Eu saí, pulei da cama, fui pro banho e estava cantando. Falei, gente, eu tô cantando. Aí eu telefonei pro pastor, falei, pastor, eu tô cantando. Eu tomei banho assim, levantei rápido da cama e falou, claro, hoje é o 6º dia, amanhã é o 7º, você vai estar aqui na igreja. Gente. E no 7º dia eu estava na igreja totalmente livre. Foi algo assim, sobrenatural. Existe um processo para você sair da depressão, eu sei, mas neste caso, Deus opera das 2 formas, processo, milagre instantâneo, e no meu caso foi assim.